A mãe da Virgem diz que não, e o anúncio da televisão, e estava escrito no... Fala galera, Roda Lead na área. O Roda Lead de hoje conta com uma presença pra lá de marcante e ilustre, Zuenir Ventura. Zuenir, seja muito bem-vindo e um grande prazer ter você no nosso programa. Boa noite, Paulo. Boa noite, Matheus. É um prazer estar aqui no Roda Lead, um programa que é sucesso de audiência. Estou aqui pela primeira vez. Quem sabe a gente pode ajudar um pouco a população, os novos estudantes de jornalismo a entenderem um pouquinho da história e, quem sabe, não repeti-la. Zuenir, um grande prazer ter você no nosso programa. Muito obrigado mesmo. Zuenir, que venceu o Prêmio Jabuti em 1995 e foi o 7º ocupante da cadeira 32 da Academia Brasileira de Letras. Zuenir, nós queremos saber, qual o contexto histórico que o livro foi escrito? Olha, Matheus, eu escrevi esse livro no ano de 1989, um ano depois que a Constituição da República, a Constituição de 1988, foi promulgada. E eu falo de uma época de 21 anos atrás, 1968. Por que eu demorei tanto? Porque a gente estava ainda no regime militar, eu ainda não tinha liberdade para escrever, tinha preocupação em ser perseguido, porque eu falei muito sobre isso, sobre o que os militares fizeram, as perseguições aos movimentos de esquerda, a morte do estudante Edson. E depois da promulgação da Constituição da República, eu falei assim, agora eu tenho os direitos, eu tenho as garantias garantidas pelo Estado brasileiro. Eu falei, agora é a hora de contar um pouquinho dessa história. Zuenir, porque dentre tantos anos da ditadura militar, o ano de 1968 foi o tema do seu livro? Olha, Paulo, 1968 a gente pode falar de muita coisa. E eu falo um pouquinho no livro, eu trago um pouco meio romanceado. Não é um livro documentário, é um livro mais de romance, contando uma história mesmo, mas com pano de fundo aquela realidade que o Brasil enfrentava. Eu pensei muito nesse ano, porque esse ano a gente teve grande influência pelo um dos principais movimentos de esquerda surgidos na França, o famoso Maio de 68, onde a juventude sonhou em viver em um lugar melhor, um lugar mais digno, num país mais digno. E esses ideais foram trazidos, muitos desses ideais foram trazidos para o Brasil naquele ano, e também o ano de 68 foi o ano que no final daquele ano, em 13 de dezembro, o presidente assinou o ato institucional número 5, que acabou de vez com as nossas liberdades, com as nossas garantias. E foi o ano que, graças a esse movimento do Maio de 68, os estudantes foram às ruas, começaram a protestar contra aquele regime autoritário, aquele regime que matava, sabe? Aquele regime que levava as pessoas para os porões, que sumiam, que até hoje a gente não sabe onde muitas pessoas foram parar. Então eu escolhi falar de 68, porque eu acho que esse ano ainda não terminou, porque é um ano é um paradoxo, é um ano de ideais, é um ano da utopia, mas também é um ano da violência, é um ano da morte, é o ano do fim das liberdades e garantias individuais. Zuenir, o que podemos falar dos movimentos estudantis e culturais da época? Olha, Matheus, eu falo muito isso no livro. Foi o início do movimento da Tropicália, Gilberto Gil, Caetano Veloso. Então, eu falo muito desse movimento, que a juventude era embalada por essas músicas. E também eu já falei da questão da morte do estudante Edson, que eu abordo no livro, que era um dos líderes da União Nacional dos Estudantes. E ele foi morto em uma das manifestações contra o regime militar, e logo depois teve uma manifestação, após a morte dele, que reuniu 100 mil. Foi chamada a Passeata dos 100 mil. Então eu falo muito sobre isso, o movimento estudantil contra a ditadura, esse movimento da Tropicália, questionando a ditadura militar, as músicas de protesto. Então eu trago muito essa questão cultural, trazendo também aquilo que a gente vivia no mundo, através do festival de Woodstock, sexo, drogas e rock and roll, era o lema da juventude. E claro, era o lema dos hippies, a gente tinha isso também no Brasil. E eu trago um pouquinho essa discussão para o Brasil, com o pano de fundo do contexto histórico, e trazendo esse movimento cultural, esse movimento estudantil. Além de 1968, o ano que não terminou, Zuenir Ventura também escreveu outras grandes obras. Podemos citar Chico Mendes, Crime e Castigo, Inveja e Cidade Partida. Zuenir, você em Cidade Partida você fez um grande trabalho,
como jornalista, fez apuração, passou tempos no morro, acompanhando a realidade das pessoas que vivem na favela, como se deu o processo de favelização. Um grande trabalho como jornalista. Você, um grande escritor, jornalista, que já tem uma carreira consolidada, muitos anos de carreira experiente, qual dica você daria para o pessoal que está começando agora no jornalismo? Olha, Paulo, olha, Matheus, a gente estava aqui conversando antes da gente entrar no ar e vocês estavam contando para mim um pouquinho de uma turma de jornalismo lá de Vitória, com a professora Emília, que mostra muitos dos meus livros para esses alunos, incentiva a leitura e que também assiste muito esse programa. E eu quero falar exatamente com eles, com os estudantes de jornalismo lá de Vitória e com os estudantes de jornalismo de todo o Brasil. Vamos olhar para o passado, para a gente não repetir os nossos mesmos erros agora no futuro. Vamos olhar para o passado e ser jornalista que vai atrás da verdade, jornalista que vai atrás das fontes, que checa as informações. Não vamos sair disseminando informações falsas, boatos. A gente vive numa época que qualquer boato pode ter grandes repercussões no Brasil. Então, você falou desse meu trabalho no livro Cidades Partidas, foi um trabalho suado, com muita apuração. E o meu recado é esse: vamos olhar para o passado, vamos olhar essa história, a luta dos estudantes, a luta dos jornalistas, para a gente construir um futuro melhor, uma profissão para os jornalistas melhor, onde eles possam ser respeitados, onde o jornalista possa ser bem recebido e onde o Brasil possa ser passado a limpo. Zuenir, obrigado pela presença. Eu que Foi um agradeço. prazer conversar com você um pouco sobre esse livro. Gente, nos sigam nas redes sociais e Não faltem aula da Emília, hajam com consciência. Roda Lide fica por aqui. Eu digo não ao não e eu digo proibido, proibir, proibido.